Fala, prevencionista, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, ao vivaço, nesta noite de feriado, não feriado, ponto facultativo. O que é isso, meu Deus? Estamos aqui, já que para a gente não tem muito esse negócio de feriado mesmo, e vamos bater um papo hoje com um super fera, o Thiago Límido, o perito. Eu bati uma bola com ele esses dias numa live, achei muito interessante e resolvi convidá-lo para participar deste humilde canal. Ele aceitou e estamos aqui. Vou já fazer minha apresentaçãozinha básica. Eu sou o Nestor da Bruneto, sou técnico de segurança do trabalho, coach palestrante, sou especialista na área de segurança comportamental, um apaixonado pela área de segurança do trabalho, que entende que a área de segurança do trabalho tem muito valor, é muito importante. Uma pena que não é bem vista por muitas empresas e uma pena que muitos profissionais de segurança, infelizmente, não se colocam adequadamente para conseguir mudar os ambientes de trabalho e serem reconhecidos. Eu sou o filho da dona Maria Antônia, yes, o pai da Heloísa, o pai da Laila, o pai da Mariana e o vovô do Oliver. É nóis. E agora, já vou convidar ele aqui para a gente poder bater uma bola. Mr. Thiago Límido. Fala, Nestor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Legal. Aproveita aí para se apresentar para a galera, deixa o povo te conhecer um pouco mais, meu jovem. Claro, vamos lá. Bom, meu nome é Thiago Límido, eu sou técnico de segurança também, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança, pós-graduado, né? Atuo com perícias de insalubridade, periculosidade, acidentárias, o que tiver na área de segurança do trabalho, na vara judicial trabalhista e na Justiça Estadual e Federal, aqui em Minas Gerais, especificamente em Uberaba e Uberlândia. Tenho uma empresa de consultoria em saúde e segurança, junto com a minha esposa. Bom, tenho 33 anos, sou esposo da Amanda, sou pai do Eduardo, pai do Miguel, que mais? Sou professor nas horas vagas, professor da Universidade de Uberaba, no curso de pós-graduação em higiene ocupacional. Sou professor aí na FATESG de Goiânia, no curso na pós-graduação de ergonomia. Inclusive, em agosto, estou aí, vamos marcar, ver que você marcou com o Machado aí. Eu não dispenso um ovo, não, tá? Vamos comer um ovo frito aí. Só não vou querer o piqui, tá? O piqui eu dispenso. E é isso aí, cara. Estamos aí na luta também na segurança do trabalho, fazendo em nosso papel cada dia mais para levar um pouquinho de cultura de segurança para esse Brasil, né? Legal. Rapaz, é 33, é? 33. É isso aí, tá jovem, dá para fazer muito barulho ainda, né? Eu vi que você tá mal acompanhado, né? Lá com o rapaz do Júlio. Grande Júlio, exato. O Júlio é um parceirão nosso aí no curso de formação de peritos judiciais e assistente técnico em SST. Inclusive, a gente está com turma aberta agora. Meu parceiro também no curso de instrumentação ocupacional e um parceirão aí na vida também, um grande amigo, perito também. Tamo junto. Onde você vê um, você olha pro lado ali que tá de perto o outro. Não, gente boa demais. Eu falei mal acompanhado, mas eu falei brincando. Gente boa demais, cara super competente, humilde, né? A gente já fez algumas... Já nos encontramos algumas vezes aí de forma virtual. Espero que numa feira dessa de segurança aí, sei lá, a gente possa trocar figurinhas pessoalmente, mas à distância me pareceu um ser muito agradável, digamos assim. Sim. Nós precisamos voltar na hora que tiver a feira e que acabar essa pandemia, fazer um grande encontro aí em São Paulo, Belo Horizonte, onde tiver a próxima feira, para encontrar todo mundo aí do digital, né? Exatamente. Muito bem, muita gente boa por aqui, rapaz, muita fera, meu amigo Luciano, lá de Recife, o Tássio Everton, que eu costumo brincar, Tássio Gereissati, tá aqui também. Muita gente boa, rapaz. Isso é só as figurinhas mais chegadas, mas tem muita gente aqui. Não vou me arriscar a dar boa noite para todo mundo que nos deu boa noite. Então, pessoal, vai aí um boa noite coletivo. Boa noite, everyone. Boa noite para todos. Muito bem, eu fiz aqui um rascunhozinho,
um mapa mental para a gente poder brincar hoje, e vamos comentar através dele. E aí eu vou mostrar aqui os casos, e aí o Thiago comenta, eu comento, para a gente poder ir evoluindo nessa história. Porque como a indenização ela é recheada de teoria, eu fiquei pensando como a gente poderia fazer isso. Num bate-bola poderia ser legal também, mas a gente ia acabar perdendo a teoria, que é a base do nosso trabalho, né? Não tem como você falar em indenização se você não falar de legislação. Então eu trouxe aqui a legislação, alguns casos julgados, acho que vai ser super interessante. Lembrando ao pessoal que entrou agora nesta live que nós temos também um sorteio que a gente vai fazer no final da live, que é desta coisa fofa aqui, que é esta botina, né, da Kadesh. No final da live a gente vai fazer o sorteio da botina Kadesh. Então, quem quiser participar, por gentileza, na descrição dos comentários está lá o link que você pode entrar, clica no link, vai lá e responde uma pesquisinha rápida para a gente poder fazer o sorteio. Nestor, por que você colocou esse negócio de pesquisa? Cara, porque senão eu não consigo rastrear aqui quem está ao vivo, quem não está, quem respondeu, quem não respondeu, quem só passou. Muita gente só entra aqui de passagem. Então, eu acho que a pesquisa é uma forma bacana da gente poder rastrear, traquear as pessoas que participaram. E aí a gente vai deixar esse sorteio aberto até lá para umas 20h40, não sei o quê. Então, se você não respondeu ainda a pesquisa, responde lá. Está na descrição dos vídeos aqui. Tanto se vocês estão assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, está na descrição. Está aí também. Eu comentei a respeito dela para a galera do YouTube aqui também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar para todo mundo logo. Vou colocar ela de novo aqui. E aí a gente vai... Eu vou compartilhar minha tela. Vou jogar aqui para todo mundo, para depois a gente falar, Nestor, eu não recebi. Não, recebeu sim, senhor. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui para poder fazer marcação na tela também, para a gente poder conversar a respeito deste assunto maravilhoso. Tudo bem. Agora sim. Vou compartilhar e vamos trocar ideia. Bom, pessoal, aí você está vendo agora sim. Despesas que um acidente de trabalho pode gerar. Na verdade, a gente vai falar mais aqui sobre as indenizações, né? Que tipo de indenizações pode ocorrer, né? Como a gente disse, a segurança é teórica, então a gente tem que, infelizmente, apresentar alguma teoria, senão a gente vai conversar só viajando e não vamos chegar a lugar nenhum. Bom, culpa do empregador, né? A gente tem lá na nossa lei maior, Constituição Federal, artigo 7º, diz o seguinte, que é um direito dos trabalhadores, redução dos riscos inerentes ao trabalho e também ao direito dos trabalhadores, o seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Então, além desse seguro, pode exigir indenização quando incorrer em dolo ou culpa. Então, se nesse acidente de trabalho acontece o acidente e tem dolo ou culpa, o empregador pode ser obrigado a indenizar. Exato. E a indenização vai ser, olha que coisa isso aqui é muito legal, né, Tiago? A indenização mede-se pela extensão do dano. É claro que é um tanto subjetivo, né? Mas ela se mede pela extensão do dano. E aí eu já vou perguntar para o Tiago se ele, em alguma vez, já passou por alguma indenização, algum processo de indenização curioso, ou daqueles que a empresa quer jogar a culpa no trabalhador e você viu alguma coisa ao contrário. Já passou por alguma coisa dessa? Já sim. É interessante, né? Só uma pré-introdução antes aí, Nestor, que a indenização, né, ela pode ser por dano moral ou material, né? E aí, quando nós temos lá na Constituição Federal, que fala nessa questão do dolo, né? E aí você tem lá no Código Civil essa questão da extensão do dano,
a gente trazendo isso para a legislação trabalhista, né, para o conceito trabalhista, nós temos a perícia, né, que é uma perícia feita por médico do trabalho, né, por ergonomista, dependendo da situação, para definir ali o grau da incapacidade. Então, muitas das vezes, a valoração dessa remuneração, vamos dizer assim, dessa indenização, é pelo grau da incapacidade do trabalhador. E esse grau pode ir desde uma perda de determinada porcentagem até uma capacidade permanente. Né? O trabalhador não tem capacidade laboral mais. Então, quanto maior for a perda, maior é a indenização. Sem contar no dano moral, que nós vamos entrar daqui a pouco. Né? Mas nessa questão de situações, né, engraçadas, a gente vê muito isso, Nestor, porque a cultura da segurança ela é muito difícil hoje no empresariado. Isso não é segredo para ninguém, nós temos aí N profissionais de segurança que vivem isso, nós temos empresas maduras, empresas com sistema implantado de segurança, que é uma maravilha. Mas na grande maioria das empresas, a gente ainda tem muito aquela questão cultural, né, que o trabalhador, ele fez errado, ele enfiou a mão na máquina ali que não deveria. Mas aí você vai ver, será que realmente tinha a barreira para ele não ter colocado a mão na máquina? Será que tinha o treinamento? Será que a segurança estava fazendo a parte dela? Será que o empresário estava fazendo a parte dele, que é investir, né, na segurança? Então a gente vê muito isso. Tá? Vejo muita questão, eu fui acionado há umas 5 semanas, mês passado, para poder fazer uma análise e inventário de risco. Né? Análise e apreciação de risco da NR12, de uma serraria. E por que o empresário foi fazer isso? Porque ele teve uma fiscalização da Secretaria do Trabalho, né? Do antigo Ministério do Trabalho. Então, foi só por isso. E quanto tempo nós sabemos aí que precisa ser implantada a NR12, né? Há quanto tempo que ela já foi feita, já venceu todos os prazos, e a gente vê muito isso ainda no nosso empresário. É lamentável. Certo. Nos tipos de culpa, né, a gente ainda tem a culpa exclusiva da vítima e a culpa concorrente. Né? Quando a gente fala de indenização, isso tudo é observado também. A culpa concorrente é quando você tem um acidente, por exemplo, no qual o trabalhador é culpado, ou seja, o trabalhador, que é a vítima, ele concorreu, né, culposamente, ele participou culposamente para o efeito danoso. Então, olha que coisa, a indenização, nesse caso de culpa concorrente, ela será fixada tendo em conta a gravidade da sua culpa no ocorrido e também da culpa do autor do dano. Então, a gente pode dizer que, quando a gente tem um acidente de trabalho por culpa concorrente, ou seja, que o empregador teve a culpa, mas que o trabalhador também teve culpa, a gente pode dizer que o valor de indenização, então, ele diminui. Sim. Porque quando você tem a culpa só do empregador, ele indeniza sozinho. Né? E quando você tem a culpa do trabalhador em concorrente, né, você tem esse valor diminuído. Vale lembrar, né, Thiago, que o profissional de segurança, raramente ele vai indenizar alguém. Isso, como é o empregador, que é a figura que tem maior poder aquisitivo, né, ele é a parte mais forte financeiramente da relação, a indenização, ela sempre vai acontecer pelo empregador. Dificilmente você vai ter um caso onde aconteceu um acidente de trabalho, mesmo com vítima fatal, e o profissional do SESM vai ter que indenizar alguém. Isso é bem difícil de acontecer, né, Thiago? Porque quando nós estamos falando de responsabilidade civil, quem paga, claro, depois de todo o processo, é o CNPJ. Ou seja, quem é o detentor do bem aquisitivo, né? Então, quem vai pagar é a empresa. No entanto, nós precisamos lembrar que a gente tem também o Código Penal. E quem paga a pena, no caso de detenção, de trabalho comunitário, enfim, de N situações em que pode envolver até a restrição de acesso, né, a questão de livre trânsito, são as pessoas. E aí pode entrar o proprietário da empresa, o diretor, o gerente, o encarregado, o líder, o colega do trabalho que acionou o equipamento sem a devida proteção e o SESM. E aí a importância da gente falar sempre dessa questão da responsabilidade civil e criminal. Elas andam assim, ó, civil e criminal, certo? Então, aonde existe a responsabilidade civil, existe uma grande possibilidade de existir também a responsabilidade criminal.
Legal. Curioso, né, que elas andam em paralelo, né? E elas andam em paralelo. E eu que você lembrou muito bem da responsabilidade criminal, né, penal. E ela está ligado a quê, né? Ela está mais ligado àquela pessoa que poderia ter evitado o dano e não fez, né? E é por isso que quando a gente fala dessa responsabilidade criminal penal, ela está mais ligada com o SESMIT, com membro de CIPA, líder imediato, qualquer pessoa que estava lá na operação que poderia ter agido para evitar o dano e não fez. É claro que esse poderia ter agido pressupõe que essa pessoa tem alguma certa dose de autonomia. Isso. Porque se ela não tem autonomia de poder intervir, então ela não poderia agir. Então Exato. Ela é limitada. Né? E é por isso que, em alguns casos, o empregador responde até nessa parte quando ele tem um SESMIT, mas não dá ao SESMIT nenhuma autonomia de ação. Né? Então, aí pode acontecer, e já aconteceu em alguns casos, inclusive, do empregador responder nas duas vias. Porque Exatamente. Através de toda o processo, né, que envolve uma análise de caso como esse, chega à conclusão de que o SESMIT existia, mas era peça figurativa. Ele não tinha influência nenhuma no processo produtivo. Sim, sim. E aí o técnico de segurança que vive num ambiente desse, que a gente sabe que existe, ele tem que tomar muito cuidado e ele tem que conseguir um outro emprego urgente se ele ver que não vai conseguir mudar essa cultura. Porque pode sobrar até para o técnico, se ele pode ser acusado, não, beleza, você não tinha autonomia junto ao seu empregador, mas você tinha liberdade para ter acionado o Ministério do Trabalho, para ter acionado o Ministério Público, ter denunciado anonimamente, enfim, ele poderia fazer alguma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, né, eu já vivi situações dessas lá no meu começo de carreira, em que eu não tinha autonomia nenhuma para começar, para fazer nada. Se eu quisesse comprar uma luva de uma maneira diferente, por favor, eu vou fornecer uma luva diferente para o trabalhador. Eu não tinha essa opção. E aí eu vi que, poxa, se acontecer um acidente fatal, um acidente grave aqui, isso vai sobrar para mim. Porque até eu explicar para o Ministério Público que eu tentei, que eu fiz isso, buscar e-mail, é complicado. Tá? Então você se resguardar dessa situação para comprovar que você realmente tentou fazer de tudo e não foi possível, é muito complicado. De fato, de fato. E o profissional tem que lembrar de uma coisa, né? Cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que sai, né? Ninguém sabe, exatamente. Para você entrar como um réu e por omissão, né, não custa isso muito também. Então, a omissão, ela também é punível, né, digamos assim. Mas se você vê as coisas acontecendo e não faz nada, né, você tem vários órgãos que você pode denunciar hoje, o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, em algumas cidades você tem ainda o Sereste, que você pode denunciar. E, inclusive, eu fui a um evento de segurança tempo atrás, e lá tinha uma procuradora que ela falou algumas coisas na palestra dela, e ela ficava instigando a gente, vocês que são do SESI, vocês têm poder de polícia. Como assim? Você tem poder de polícia, você vê alguma coisa acontecendo lá errado, e o empregador não quer fazer nada, liga para a polícia na hora que a polícia vai. Nossa, que coisa, imagina, um trabalhador subindo no andame sem cinto, e quando vê o camburão da polícia chega, né? Mas é uma via, né? É uma via que, quando você chega assim a um extremo onde você não consegue fazer nada, então pode ser necessário realmente você ligar para a polícia, porque realmente é um caso onde um trabalhador no andame sem cinto pode acontecer um dano ali a qualquer momento, né? Uma queda que resulta em sequelas gravíssimas ou em morte, né? Exatamente. Aí a gente tem a terceira possibilidade aqui, que é a culpa exclusiva da vítima. Eita, essa aqui é dolorosa, mas acontece em alguns casos. No Brasil, ainda é difícil você ter esse acidente por culpa exclusiva da vítima. O que é isso? É o tipo de acidente que, depois de feito todo o processo, né, das entidades de justiça, da polícia e tudo mais, eles chegam à conclusão de que o trabalhador tinha a condição adequada para realizar o seu trabalho com segurança, tinha autonomia para realizar o seu trabalho com segurança, tinha conhecimento para realizar o seu trabalho com segurança, mas, de livre e espontânea vontade, ele resolveu correr o risco por conta própria. Eu até separei aqui um caso para a gente poder ver que é um caso julgado, né, de uma empresa que conseguiu comprovar a culpa exclusiva da vítima no acidente de trabalho, e ela foi inocentada, no sentido de ela não foi obrigada a indenizar o trabalhador. Então, aqui a gente tem
o fato de que aconteceu um acidente. Nesse caso, olha que coisa, um empregado perdeu o olho ao ser atingido por um pedaço de ferro enquanto exercia o seu ofício de mecânico na empresa. Ele estava sem óculos de proteção e alegava que o empregador não tinha fornecido óculos para ele. Pois bem, no processo que se seguiu através disso, ele entrou na justiça, quer indenização. Ficou comprovado que a empresa entregou os óculos para o trabalhador 15 dias antes do acidente. E, além disso, testemunhas, inclusive a chamada no processo pelo próprio trabalhador, olha nossa, que ele deu muito azar, hein? Ele chama a testemunha e a testemunha afirmou que nos casos que tinha de desgaste do EPI, a reposição era imediata. Eita, nós. Aí ele se deu muito mal, viu? Ele se deu muito mal. E mais ainda, ficou comprovada a realização de treinamento, ou seja, ele tinha o conhecimento, né, e no treinamento incluía sistemas sobre o uso do óculos, o risco de trabalhar sem óculos e tudo mais. Então, tinha o treinamento também. Diante de todos esses fatos, o desembargador, né, disse que houve, então, é necessária a comprovação do preenchimento de cada um dos requisitos para ter a indenização, e ele concluiu que a responsabilidade civil, mesmo objetiva, não pode existir sem a presença do nexo, ou seja, o ato da empresa, a omissão da empresa no acidente. E ele disse que, nesse caso, então, houve culpa exclusiva da vítima, né, que eliminaria o tal do nexo causal entre a conduta do empregador e o acidente em si. Então, em decisão de primeira instância, excluiu o empregador do pagamento de indenização por danos estéticos, morais e materiais. Olha que caso triste, né? O trabalhador perdeu um olho e ficou só com o prejuízo em si, né, Tiago? Exatamente. Coitado. É complicado, porque ainda assim, você fala, mas você está com dó, a gente tem muita pena das pessoas, assim, porque eu acredito, não conheço, né, não estou sabendo agora dessa história, mas eu acredito que ele não foi para o trabalho com a intenção de sair de lá acidentado. Antigamente a gente tinha pessoas que faziam isso, né, para poder aposentar. Hoje não aposenta mais, muito difícil. Então, é uma pena. Infelizmente, ele descumpriu um procedimento de segurança, ele burlou a situação e acabou tendo a consequência, né? E a gente vê muito caso, Nestor, de situação parecida. Você está falando da questão do óculos. Eu tive um cliente que me procurou no escritório há um tempo atrás, uns meses atrás, com uma situação parecida. Só que ele fez tudo errado. Ele contratou uma pessoa no período de experiência, só que ele falou, olha, eu não registro no período de experiência, você trabalha 15 dias na minha empresa para ver se você vai pegar o ritmo de trabalho. E o cara foi trabalhar com lixamento de peças, uma coisa, enfim, voou uma migalha, uma limalha no olho dele, e ele ficou cego de um olho. Nesse período em que ele não era registrado, tá? Então ele não conseguiu afastar pelo INSS, porque ele não tinha o registro, o afastamento dele foi porque ele tinha mais registros anteriores, né? Mas foi com um salário mínimo, e ele entrou com uma ação. Então esse cara tá com um problema gigante, ele não recebeu treinamento, ele nem teve a carteira de trabalho assinada. Tá? Então, foi uma complicação tão grande, ele falou, Tiago, o que eu faço? Eu falei, olha, meu amigo, o que você tem que fazer? Você vai buscar um bom advogado, vai tentar fazer um acordo, alguma coisa, vai resolver, cara, e prepara, você vai ter que pagar o salário dessa pessoa e até ela conseguir resolver a vida dela. Tá? Então, continua, registra ela daqui para frente. Enfim, não sei, vai ter que procurar um advogado trabalhista para ele te explicar. Isso fugiu da esfera da segurança. A minha recomendação é que daqui para frente você faça gestão. Tem que fazer gestão de segurança, senão vai ter mais casos como esse. É triste. Esse tempo atrás eu fiz um artigo lá no nosso site, onde a gente documentou também um caso de culpa exclusiva da vítima, porque assim, é curioso quando aparece, eles são raros, é curioso. Que no caso, um trabalhador, ele morreu no trabalho e a viúva foi requerer indenização e também ficou caracterizado culpa exclusiva dele, né? Ele era um motorista de caminhão que deu ré no pátio e bateu o caminhão, e quando foi fazer toda a investigação do que aconteceu, também chegou-se à conclusão
de que ele tinha condição adequada para fazer o trabalho dele da forma correta, tinha o conhecimento, tinha autonomia para fazer o certo, e por livre e espontânea vontade ele acabou fazendo o errado e disse que ele assume o risco, né? Quando faz errado, tendo tudo para fazer o certo, a pessoa assume o risco do evento danoso. E, no caso, ele foi muito azarado e foi a óbito, e a viúva, né, acabou ficando sem direito à indenização. É triste, mas faz parte do jogo, né? Daí a importância da gente ensinar os nossos trabalhadores no dia a dia a se cuidar, né? Porque se eles não se cuidam, e pode chegar a um extremo como esse aí, do trabalhador perder um olho ou perder a vida, como é o caso do caminhão lá, do motorista de caminhão, e sair com a mão abanando, né, digamos assim. É triste, mas é uma possibilidade. Daí a necessidade do trabalhador se cuidar no trabalho da melhor forma que ele puder. Exatamente. Beleza, Nestor. Agora vamos lá, os casos concretos, né? Quando a gente fala de gasto, né, qual o primeiro gasto que vem em mente com acidente de trabalho? O custo de perícia, né, que o Thiago sabe muito bem o que é. Então, para isso, eu vou até deixar ele explicar aí, brevemente, quais são os principais gastos que a empresa tem com relação à perícia, ou que ela pode ter com relação à perícia, num caso de acidente de trabalho. Você tem primeiro, com relação à perícia em si, você tem a perícia médica. Então, julgando ali que o funcionário já afastou, existe a perícia do INSS, que até então não tem custo para a empresa direto, né? Mas suponhamos que ele entrou na justiça, tá? E está pedindo aí as indenizações, que é o tema da nossa live de hoje. Ele vai ter uma perícia de saúde. Essa perícia de saúde tem, porventura, fazer a comparação nem o vínculo do nexo, né? Então, esse nexo causal, será que o que ele está sentindo, com o que ele está lesionado, realmente tem nexo com a atividade dele, né, com a doença que pode ter gerado, ou com o acidente? Então, ele vai ter o custo do perito e vai ter o custo dos assistentes técnicos, né, no caso, 1 ou 2, dependendo da situação. E ele também pode ter uma perícia de acidente de trabalho, que é uma perícia que o engenheiro de segurança pode fazer, e que o assistente técnico pode atuar também como o técnico de segurança pode atuar como assistente técnico. Por quê? Porque pode ser o caso, um exemplo que eu tive há um tempo atrás, eu fui demandado para fazer uma perícia para verificação da possibilidade de ocorrência daquele acidente. Como assim? O médico foi e falou, olha, o trabalhador lá, o reclamante está com um problema mesmo, teve uma lesão no ombro, parece que foi sido uma ruptura abrupta, né, ou seja, algo foi ali, puxou, esticou e rompeu todos os ligamentos do ombro. Aí eu não entendo muito, né, porque eu sou da parte de engenharia, não sou da humanas, mas o juiz falou, mas beleza, a empresa está falando que não teve, o reclamante está falando que teve, então vou nomear um perito para verificar a dinâmica do acidente. E aí eu fui designado para fazer isso, fui lá na empresa para verificar se a atividade que o reclamante estava falando que executou no momento do acidente poderia gerar aquele acidente, né? E isso gerou o quê também? Mais uma perícia. Tá? Então, mais um honorário pericial para uma das partes arcar, mais assistente técnico, que já não é mais assistente técnico da área da saúde, é um profissional da área da engenharia, da área da segurança do trabalho, né? E isso gera custos. Tem situações, Nestor, que você gasta 10, 12 mil reais só na parte da perícia, se defendendo, né, a empresa, gerando ali documentação, e tem a parte de RH também, que você perde horas, né, do profissional de recursos humanos, do departamento pessoal, comunicando com o INSS, agendando, né, tem toda uma questão de remédios também, enfim, é um custo muito grande, tá, para o empresário. Isso, um acidente apenas, né? Brincadeira não, né? Prevenção é o melhor remédio. Com certeza. Bom, entrando agora mais especificamente nos possíveis indenizações, né? A gente tem lá uma que o Thiago até já citou, que é o dano moral. Sobre o dano moral, o que é o dano moral? É aquele decorrente de uma lesão à honra, à dor, sentimento, aquele que afeta a paz interior do ser humano. Né? É uma ofensa que causa mal, com forte abalos à personalidade do indivíduo. O dano moral ele também pode ser caracterizado pela perda de qualidade de vida. Olha que coisa doida, hein? Perda de qualidade de vida. Inclusive a perda que ricocheteia até em outras pessoas. Que pode acontecer de outras pessoas entrar na justiça por perderem a qualidade de vida devido à empresa. Vou dar um exemplo aqui.
relacionado ao trabalho. Vamos pensar que tem uma empresa que tem um operador de máquina lá qualquer e trabalha sob ruído elevado. Esse trabalhador desenvolve uma perda auditiva, mas ele ama aquela empresa com todas as forças e ele não quer entrar na justiça contra a empresa. Vamos pensar que essa diminuição da audição dele começa a atrapalhar a esposa em casa. Ele começa a ficar estressado, ele começa a não conseguir conversar direito com a sua esposa, ele começa, às vezes, a ter até impotência sexual. O que pode acontecer nesse caso? Por causa do efeito ricochete aí, a esposa dele pode entrar na justiça requerendo indenização da empresa. Olha que coisa, a esposa, porque diminuiu a qualidade de vida dele, que diminuiu a qualidade de vida dela, ricocheteou nela. E ela pode ganhar? Sim, claro. Passando pelo processo legal da forma adequada e ficando comprovado que realmente a ação do trabalho no ambiente ruidoso, que a empresa deveria ter cuidado e não cuidou, não diminuiu o ruído, ricocheteou nele, né? Afetou ele, que ricocheteou nela. Então, pode acontecer esse caso também. É uma possibilidade que a gente vê pouco na justiça brasileira ainda, em outros países isso é mais forte, mas pode acontecer também, esse efeito ricochete, né? Pode. E existe também um efeito dessa questão do ricocheteamento que você falou, que é o pagamento de pensão a companheiro. Tá? Isso é novo aqui no Brasil, mas já está acontecendo em alguns tribunais. O que isso quer dizer? O funcionário lá, a pessoa acidentou, ela está acamada. Então, o companheiro, o cônjuge que trabalhava, teve que parar de trabalhar para cuidar daquela pessoa. Então, ela também entra falando, olha, hoje a minha dedicação é exclusiva para ele por culpa de um acidente que a empresa causou. Eu quero ser reparada por isso, eu também perdi minha capacidade laboral, eu não posso trabalhar porque eu não tenho com quem deixá-lo. Isso o judiciário já tem entendido que é uma situação passível de pagamento de pensão. Tem que tomar cuidado. De fato. Tem um caso também, eu acho muito interessante, que está no livro aqui, que depois eu vou mostrar o livro para vocês, que é o caso onde uma trabalhadora que desenvolveu tenossinovite, que é uma doença da área da parte ergonômica, e aí, por conta de problema na mão do tenossinovite, ela que era uma mãe que estava com um bebê ainda novo, ela não conseguia mais segurar o bebê dela para amamentar. Né? E aí, no caso que foi julgado, o juiz levou isso em consideração para aumentar o valor da indenização por parte da empresa. Porque ela, enquanto mãe, além da dor causada pela tenossinovite, além da dor causada, ela ainda tinha um dano moral de ver uma criança recém-nascida e sequer conseguir pegar a própria filha no colo para amamentá-la. Então, isso causava nessa trabalhadora, né, um impacto emocional, uma dor, um sentimento de incapacidade muito grande, uma dor psíquica, né, que ocorreu por conta da empresa e elevou ainda o valor de indenização. Então, só para a gente perceber o quanto isso é complicado, né, que a empresa deve investir totalmente na questão da prevenção, né? E essa questão do dano moral, eu lembro de uma situação assim que eu vejo em algumas empresas. Muitas pessoas não fazem isso, muitas pessoas, o profissional do SESI faz isso na boa intenção de prevenir e acaba gerando um constrangimento muito grande. A questão do constrangimento ela é passível para dano moral. Quem aqui nunca pegou um acidentado e levou para a reunião da CIPO do mês seguinte, para ele contar, aí tá o cara lá com a mão enfaixada, né, contando do acidente, falando que não vai mais fazer aquilo, e o pessoal descendo essa batina nele, não que você tinha que ter usado o EPI, não sei o que você fez isso. Enfim, esse constrangimento público, ou leva num DDS, você acidentou aqui, mês que vem você tá no DDS para contar seu acidente. Né? Enfim, se não for bem feito, cara, isso pode gerar um puto de uma indenização para a empresa. Tá? Porque o cara pode alegar, olha, eu fico constrangido, agora eu não durmo mais, eu não converso com meus colegas mais, eu desenvolvi uma depressão de ir para o trabalho. Olha só para você ver o tamanho do problema. De fato, de fato. E tem que ser muito, muito bem pensado esse tipo de estratégia, porque pode surtir um efeito muito ruim na vida do acidentado, né? De colocar ele numa condição de coitadinho, e ninguém gosta de ser visto como coitadinho, né? De vez em quando a gente vê aí pessoas que são deficientes físicas, primeira coisa quando vão conversar com ela, olha, não tenha piedade de mim, não tenha dó de mim. Eu quero ser tratado como igual, não é porque eu sou deficiente físico que eu sou incapaz, não. Então, é bem complicado. A empresa, ela
precisa rever isso. Eu acho terrível isso, palestras com pessoas que vão na empresa só para chorar. Eu me acidentei, eu errei, não sei o quê. Gente, isso não causa uma reflexão de longo prazo, né? Você tem que dotar o seu ambiente de uma condição de trabalho adequada para que o comportamento seguro venha florescer, mas colocar a gente para chorar na CIPAT causa um impacto imediato, mas não causa um efeito de médio e longo prazo. Na empresa, para mudança de comportamento, é preciso estratégia de médio e longo prazo, e não simplesmente colocar alguém para chorar na CIPAT. Isso não ajuda muita coisa, não. Aí tem também a questão do dano estético, né, que é mais um fator que existe, o dano estético. E trouxe aqui um caso interessante, né? Interessante, assim, para o nosso estudo. Não que seja bom alguém se acidentar, pessoal. Não é isso, não. Pelo amor de Deus. Tem que explicar que hoje em dia o pessoal problematiza tudo, né? Nesse caso aqui de dano estético, um caso, assim, ficou bem caracterizado, foi uma trabalhadora que ela teve o couro cabeludo arrancado. Ela trabalhava numa máquina e aí ela tinha os cabelos longos e ela teve o couro cabeludo todo arrancado. E quando ela acordou, ela já estava no hospital e ela foi receber uma indenização por conta disso, né? Eu não vou abrir o caso aqui, mas aconteceu uma indenização por conta disso. Então, o dano moral, ele é psíquico, como a gente já falou, é aflição, angústia, vergonha. Já o dano estético, ele é caracterizado por uma deformação humana externa, lá de fora da pele, ou interna, né, que também, junto com o dano moral, inclusive tem empresa, eu já vi casos, né, julgados de empresa responder pelos dois, dano moral e dano estético ao mesmo tempo. O negócio é sério, né, Thiago? Com certeza. Ainda mais se for em algumas regiões, né? O dano estético, quando atinge a face, tá? Atinge os membros superiores, ele tende a ter um valor maior. Tá? Por quê? Porque é a parte visível. Tá? Então, eu sofri um acidente e ficou um sinal da cirurgia, por exemplo, que abriu o peito todo. Tá? É um dano estético. A pessoa às vezes pode alegar, olha, eu não consigo mais, eu não tenho tranquilidade para ir numa praia, para ir num clube com meu filho. Tá? E isso gera N problemas. Tá? Na face, então, quantas cirurgias ele vai ter que fazer para fazer uma reconstituição, às vezes, né? Então, quanto maior o dano estético, né, na pessoa, maior é a consequência e a chance dela ter um valor financeiro alto. De fato. Então, aí tá aí, pessoal. Mais uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Possibilidade de dano estético. Tem também o dano permanente, né, que pode gerar uma pensão, por exemplo, por incapacidade permanente. E está lá no Código Civil, lá no artigo 950, que se a ofensa resultar em defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou que se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou a depreciação que ele sofreu. Muito claro o texto aqui do Código Civil. Então, se houver, nesse caso, né, uma ofensa que gera uma incapacidade de exercer o ofício, aí o custo é alto, né? Até o fim da convalescência, ou uma pensão correspondente à importância do trabalho, né, para que ele se inabilitou, ou seja, se acidentou, agora não está mais apto, né? Ou a depreciação que ele sofreu. Exatamente. Outra figura que a gente tem aqui é a pensão por redução da capacidade laborativa. Aqui a gente viu uma permanente, tem aqui também sobre a redução da capacidade laborativa. Por exemplo, uma pessoa que, por conta do ruído, teve diminuição da capacidade de ouvir, e vamos pensar que essa pessoa, né, precisa ouvir para trabalhar. Então, ela pode ter uma pensão por redução da capacidade laborativa, né? E quando a gente fala de pensão, nós não estamos falando de indenização, são figuras diferentes. Uma pensão seria um valor que a empresa paga mensalmente.
Indenização, a gente pode dizer que é uma chapada só, né? É Exato. claro que o empregador pode parcelar isso, mas quando a gente fala de pensão, nós estamos falando de um prejuízo enorme, enorme, porque quando a gente fala de indenização, a gente sabe que, inclusive o colega até perguntou aqui no Instagram, né, sobre o valor máximo de indenização, mas toda indenização, ela pressupõe o seguinte, a indenização não é para enriquecer a pessoa, é simplesmente para isentar o prejuízo que a pessoa sofreu, né, ou diminuir a Uma dor. tentativa de compensação. Isso, é uma compensação, não é para tornar a pessoa rica. Mas quando a gente fala de pensão, seja por incapacidade permanente ou por redução da capacidade laborativa, isso, em alguns casos, vai até o final da vida da pessoa. É um custo altíssimo, que às vezes a Previdência banca e às vezes o empregador banca. É isso mesmo, né, Tiago? Isso mesmo. E às vezes a Previdência banca, mas cobra do empresário, do empregador. Tá? Através de onde? Através do FAP, do RAT, né? Através de ações regressivas. Tá? Então, o INSS acaba hoje arcando com um grande custo, tá? dessas questões de pensões, mas já se estuda e já se tem processos voltando esse dinheiro para os cofres públicos. Né? Porque a empresa, às vezes, não está recolhendo a alíquota correta porque não está fazendo a gestão certa. Então, isso pode ser pago também. De fato. Bom, pensão por morte, né? Já que a gente falou de pensão por morte. Então, se a vítima falece lá no exercício do trabalho, aí, no caso de pensão, vai ser arbitrado um valor e esse valor que os dependentes vão receber, ele é baseado, olha que coisa interessante, na expectativa de vida e no tempo provável em que essas pessoas fariam jus à pensão. Então, você vai receber pensão até... Então, aí é quase ad eterno, né? Você pensão até... Isso. Inclusive, o meu sogro, que infelizmente faleceu por conta do Covid, ele recebia uma pensão desse tipo, né? Que foi até quando ele faleceu. É outro custo aí altíssimo, né? Relacionado aos acidentes ou doença do trabalho, né? Quando a vítima falece, mas os seus dependentes vão ter que ser bancados, né? Ou pela Previdência ou pelo empregador. Dando sequência aqui, a gente tem também uma que eu acho muito interessante também. O direito ele é fascinante. É a perda de uma chance. Que no Brasil não é muito utilizado esse conceito ainda, mas aos poucos ele vai aumentando. O que é a indenização por perda de uma chance? Ela consiste de indenizar a vítima não por uma perda patrimonial ou por ter deixado de aferir um ganho, mas pela perda de uma oportunidade que poderia trazer uma situação financeira mais favorável. E quando a gente fala de indenização por perda de uma chance, deve-se demonstrar que perdeu efetivamente a oportunidade de alcançar algum benefício por causa do comportamento ilícito do empregador. E como a gente viu aí na descrição, que foi tirado do livro, depois eu vou mostrar para vocês, a perda de uma chance, ela parece ser uma coisa muito subjetiva, não, mas ela é objetiva, assim como muitas coisas da área do direito. A pessoa, para ter um direito à indenização por perda de uma chance, por exemplo, ela tem que comprovar que, devido a um acidente ou uma doença, ela deixou de acessar uma chance melhor. Vamos pensar um trabalhador que já estava nos planos da empresa, no plano de ser promovido para uma outra função. Vamos pensar que ele deixaria de ser um operador e passaria a ser um líder de setor, exemplo. Mas vamos pensar que, por conta do trabalho dele, ele teve uma perda auditiva tão severa na operação, que aí, por conta disso, a liderança da empresa se reuniu com ele e falou: infelizmente, nós não vamos poder te dar a promoção, porque devido à sua perda auditiva, isso vai te prejudicar de você comunicar com seus pares, né, atuando como função de líder. Porque enquanto operador é só você e a sua máquina, mas enquanto líder você tem que dar comandos, você tem que observar o trabalho dos outros, tem que conversar. Então,
infelizmente, pela sua perda de audição, você não vai poder ser promovido. Nesse caso, o trabalhador poderia entrar com um pedido de indenização também pela perda de uma chance. Dando sequência aqui, pessoal, a gente tem também despesas médicas e medicações, e esse tipo de custo, né, que a empresa tem, acaba sendo desconhecido por muitas pessoas, mas ele está lá claríssimo também no Código Civil. Lá no artigo 949 diz o seguinte: no caso de lesão ou de uma ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, ou seja, do dinheiro que essa pessoa ganharia até o fim da convalescência, até o fim que essa pessoa deixa de estar inapto e volta a estar apto, né? Isso. Além de algum outro prejuízo que o ofendido pode haver sofrido. Então, a gente repara aqui que fica até uma porta aberta para cobrar outros prejuízos que essa pessoa pode ter sofrido. Então, essa história de, o empregador não tem que custear tratamento, não tem que dar remédio, essa questão não é verdade. É claro que se na empresa, se na região, por exemplo, tem um bom SUS, um trabalhador poderia sim fazer um tratamento no SUS sem problema nenhum. Mas em muitos casos, quando o tratamento começa a demorar, acaba sendo oneroso para a empresa e joga o FAP da empresa lá para cima, além, né, de que, por conta do Código Civil, a empresa é obrigada, né, a amparar esse trabalhador durante todo o tempo que ele está afastado da jornada de trabalho por conta de um acidente ou doença do trabalho, né, Tiago? Exatamente. E ainda decorrente disso, pode acontecer um outro problema, que é o chamado limbo previdenciário, né? Que é quando o INSS fala, olha, não tem mais problema nenhum aqui não, tá? Pode voltar para o trabalho. Né? Ou seja, parou de se pagar o benefício para o trabalhador. Né? E aí ele vai para o trabalho e o médico fala, não, meu amigo, aqui você está com a lesão aparente ainda, você não tem condição de trabalhar, volta para o INSS. E o INSS ainda não deu o benefício para ele novamente. Ficou nesse limbo, ele não recebe nem da empresa e nem do INSS. E aí ele vai recorrer à justiça porque ele não pode morrer de fome. Nem alguém tem que pagar para ele. E a empresa ainda pode ser obrigada a fazer a remuneração integral do salário dele até que o INSS determine o novo pagamento do benefício. Então, esse é o chamado limbo. Limbo por quê? Porque está no ar ali, né? Não está nenhum nem outro oficializando ali a situação dele. De fato. E é curioso, né, esse limbo aí, que a corda sempre é para o lado da empresa, né? Esses tempos eu vi um caso julgado, que eu gosto de ler esses casos, abre a mente da gente, para a gente entender a própria relação de trabalho como um todo. Que nesse tipo de situação, o trabalhador foi proibido de retornar ao trabalho e ele entrou na justiça contra a empresa, alegando que ele, por estar afastado do trabalho, ele estava fora do ambiente social. E ele dizia no processo que o único lugar onde ele tinha um ambiente social era na empresa. Então, quando a empresa afastou ele do trabalho, ele tirou ele do único ambiente social do qual ele participava. E ele alega que, devido a isso, né, aí houve aquela questão de dano moral que a gente já viu lá em cima. Uhum. Ele começou a ter problemas de ordem psíquica, depressão, não sei o quê, por estar isolado do ambiente de trabalho, por conta desse limbo que ficou, né, o INSS dizendo, volta, a empresa falando, não volta. Né, e a empresa, por incrível que pareça, a empresa foi obrigada a indenizar o trabalhador, por conta desse limbo. Né? Inclusive, o médico Marcos Mendanha, que é um fera pra caramba, ele mora aqui em Goiânia, ele sempre sugere que quando começar esse limbo, a empresa encontre um lugar, que ele chama no livro dele até de zona de convalescência, e coloque esse trabalhador para trabalhar nesse lugar, que é essa zona de convalescência é tipo uma área onde não vai prejudicar a saúde do trabalhador. Então, o trabalhador não consegue retornar à sua atividade anterior. Por exemplo, vamos pensar que ele teve uma diminuição dos movimentos do braço. Então, ele não consegue mais trabalhar batendo alguma coisa assim, por exemplo. A empresa vai colocar ele numa área de zona de convalescência, onde ele vai trabalhar lá até que essa questão do limbo seja resolvida. Então, por exemplo, colocar numa área onde ele pode trabalhar só com o braço, ou que ele vai trabalhar com o computador, ou que ele vai trabalhar com os pés, enfim, alguma área para que ele não fique
sem o apoio da Previdência e sem o apoio da empresa, né? E aí a empresa acolhe ele até que seja resolvido a questão do limbo. Outra também questão que ele fala é que, em alguns casos, o trabalhador realmente não consegue voltar para o mesmo setor onde ele estava. Como é que ele fala no livro? Ele diz que o trabalhador não consegue voltar para o setor como ele estava, não realizando a mesma atividade com a mesma intensidade. Vamos pensar que o cara produzia 50 coisas por dia. Aí ele volta, né, de um período de afastamento, aí ele volta produzindo 20 coisas por dia. Uhum. Ele diz que a empresa deve criar condição para esse cara... Um ritmo exatamente, ele volta mais lento, volta produzindo as 20 e vai aumentando gradativamente até que ele possa voltar às 50 que ele produzia antes, né? Mas que a empresa não pode, de forma nenhuma, virar as costas para o trabalhador, o que acaba sendo muito justo, né, Thiago? Exatamente. Não, é uma saída que a empresa adota e é justo, sim. Você não pode exigir do trabalhador também, que, principalmente quando você tem movimentos repetitivos, vamos pensar numa linha de produção de um abatedouro. O cara voltou agora, né? Teve um problema no braço, no ombro, na mão, enfim. Você não pode exigir que ele tenha a mesma velocidade que os demais. Então você tem que ter um período de adaptação. E você falou um negócio interessantíssimo, eu não vou puxar muito não, mas a questão do retorno, você colocar o trabalhador numa sala, num local, onde ele possa se adaptar, né? As empresas têm que tomar muito cuidado também para não criar ali a sala dos enfermos. Eu já fui numa empresa uma vez em que você chegava lá, só tinha gente acidentada naquele setor. Era um setor mais fácil de se trabalhar mesmo, né? Mas você tinha gente lá que estava com problema no pé, problema no braço, com faixa na cabeça, era a coisa mais engraçada do mundo. E isso pode gerar também, Nestor, um dano moral. O cara fala, não, eu voltei, eu fiquei na sala de tortura, né? Ali só tinha gente doente reclamando da vida e não sei o quê. Enfim, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, que o nosso judiciário, né, e os advogados sabem explorar isso muito bem, o nosso judiciário ele é muito de entendimento, tá? Então, se o advogado ele faz uma boa petição, ele explica muito bem, cara, ele convence o juiz que ele realmente estava pior voltar para o trabalho do que ficar em casa. E é por isso que cada caso, né, Thiago, tem que ser avaliado de forma individual, né? Exatamente. Eu acho que uma das piores coisas que a empresa pode fazer é tentar utilizar uma solução band-aid para tudo que acontece, né? Não dá. Tá parecendo nós na área de segurança do trabalho, tudo é treinamento, né? Treinamento. Exatamente. É treinamento. A solução band-aid, a gente tem que mudar isso, né? Cada caso tem que ser avaliado individualmente para que a gente possa avaliar, né, entre aspas, o melhor remédio, a melhor forma de lidar com aquela situação. É isso mesmo. Beleza, pessoal, a gente já deu uma passada aqui, o que a gente viu, então? Olha só as possibilidades de problema, né, de indenização que a empresa pode ter, né? Tem o gasto com perícia, tem dano moral, dano estético, pensão por incapacidade permanente, pensão por redução da capacidade laborativa, pensão por morte, indenização por perda de uma chance e ainda indenização por despesas médicas e medicações, né? Mas e os profissionais de segurança? Não sobra nada para eles? Sobra, claro. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Matar alguém. Eita! Está lá no Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Por que a gente está mostrando aqui? Porque logo no início, o que a gente falou lá? Que o SESMIT também pode responder, o profissional de segurança também pode responder, o líder de setor também pode responder, o membro de CIPA também pode responder. Qualquer pessoa que poderia agir para evitar o evento adverso e não fez, pode responder também. Então, não é só o empregador, não. O que mais que a gente tem aqui? No caso de um evento culposo, né, homicídio culposo, onde não teve intenção de matar, pena de detenção de 1 a 3 anos. No caso de lesão corporal, eita, até lesão corporal tem, olha aí. A ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Se resultar de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o perigo de vida, debilidade permanente de membro, de sentido ou de função, se resulta de incapacidade permanente, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente. Olha aí, pessoal. Tudo isso aqui enquadra na segurança do trabalho, nos casos de acidente de trabalho, sim ou não? Sim. Enquadra, mas enquadra bem.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esses dias até, um curso que eu ministrei em Recife, tinha um colega lá que ele contou para a turma que ele está respondendo na justiça, justamente por conta de acidente de trabalho. Né? E ele, assim, ele falou que a vida dele está muito difícil. Está muito difícil. Porque está respondendo na justiça, a empresa fez a parte dela, né, cumpriu a parte dela na responsabilidade, ou seja, a empresa indenizou, e sobrou para ele justamente aqui, ó, a responsabilidade criminal, penal. Né? E ele disse que, relatou para a gente lá no curso, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, e pode acontecer sim, a questão só da gente não se cuidar direito, né, quando vê, tá lá, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E por último, mas não menos importante, para os colegas que adoram fazer um treinamentinho piratinha, que dá o treinamentinho de CIPA ali, pá, no dia de sábado, 5 horas de treinamento, no certificado coloca 20, ninguém tá vendo, não sei o que e tudo mais. Pois é, né? Tá lá também no artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica. E muita gente, Nestor, mas falsidade ideológica é se eu usar uma identidade falsa. Não. É bem mais do que isso. Olha o que está escrito lá. Omitir em documento público. Identidade de documento público? Opa! Ou particular. Aí, ó. Declaração que devia constar. Então, quer dizer, você faz um documento aí, num PPRA da vida, numa ordem de serviço, num mapa de risco, num PCMAT, você coloca uma coisa que não deveria estar lá. Uma coisa que é uma declaração falsa. Não é verdade. Às vezes coloca para beneficiar o empregador. Então, colocar uma declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Com o fim de quê? Prejudicar direito, criar uma obrigação falsa ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Exatamente. Tem pena? Tem. Eita, nós, olha só. De 1 a 5 anos. Meu Deus, hein? Então, quer dizer, aquela ordem de serviço, aquele treinamentinho pirata, pode dar reclusão de 1 a 5 anos. Exato. Acho que há uns 2 anos atrás, até teve um caso, ficou famoso, um médico de Minas Gerais que estava falsificando o ASO, né? E foi preso na época lá. Não sei como é que está esse caso hoje, mas ele foi preso, algemia e tudo mais, né? Exato. Teve caso disso, teve um caso de um engenheiro, há pouco tempo atrás, se não me engano, em 2019, que foi preso. Eu não lembro qual foi o estado, mas ele foi preso pela Polícia Civil porque estava falsificando o certificado. Tá? E aí eu já deixo uma dica para os colegas aqui, pessoal. Muita gente fala, eu vou denunciar o fulano de tal porque no Ministério do Trabalho que ele está falsificando certificado. Gente, não é no Ministério do Trabalho, é na Polícia Civil. Tá? Já vai direto. Então, fulano de tal fez isso, mas aí você também tem que falar o seguinte, olha, a prova está aqui, tá? Eu não existiu esse treinamento aqui. Tá? Fala, mas eu vou ser contra um colega? Cara, você tem que melhorar, nós temos que melhorar a qualidade da segurança no Brasil. Tá? Tô cansado de perder o orçamento, o Nestor, cansado que eu falo que ocorre muito. A empresa chega e fala, Tiago, estou precisando treinar aqui meus colaboradores na NR35, na NR33, tá? Supervisor e vigia, nós estamos falando de 40 horas, depois mais 16, mais 8. Os caras querem treinar no final de semana, tá? Ou então todo dia à noite um pouquinho. Não, isso não dá certo. E ele acha quem faça. Tá? Então, enquanto houver... existe uma expressão, minha esposa usa muito, vou tentar lembrar ela aqui, mas enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé, alguma coisa assim, né? Então, enquanto tiver gente que ofereça, que aceita esse trabalho, vai ter gente comprando. Então, nós precisamos combater essas pessoas. Exato. E sem falar que, em alguns casos, alguns fiscais, eles mesmos vão lá na polícia e denunciam, que é o caso... O Sabino de Oliveira, ele conta um caso real de uma empresa. Uma vez ele foi fiscalizar uma empresa e aí ele conversou com o Sérgio, não, a gente fez treinamento de CIPA, tudo certinho, a CIPA está funcionando, está fazendo reunião, não sei o quê. E ele conversando com o cipeiro, um dos cipeiros falou para ele, não, a gente fez treinamento no dia de sábado aí, não sei o quê. Pois ele fez uma denúncia, né, e levou lá na Polícia Civil e colocou lá. E teve processo e tá, e rolou isso aí. A água rolou e passou debaixo da ponte e o profissional teve problemas, né? Então, de repente, um colega não denuncia, mas o Ministério do Trabalho pode denunciar. Você pegar um auditor fiscal mais
mais exigente, como é o caso do Sabino, o bicho pode pegar. Então, é isso aí. Eu acho que cada cidade tem. Não. Se o cara quer treinamento falsificado, é porque ele não merece seu serviço, né? Eu sei que a gente precisa defender o leitinho das crianças, mas a que preço, né? A que preço para fazer isso? Exatamente. Beleza, pessoal. Estou de volta aqui na tela total agora. Se tiver perguntinha, vamos lá dar uma olhadinha. Nosso tempo já está na trave aqui, estamos quase lá, quase precisando encerrar. Tá. Ô, Nestor, enquanto você procura, eu vou falar rapidinho. Eu comentei no começo da live. O Luciano está perguntando meu contato aqui. Meu amigo, meu Instagram é o Enge Thiago Lima. Só entrar lá. Se você quiser algum contato comigo, pode mandar um direct. Lá também tem meus contatos, tá? Mensagem, fique à vontade. Só falar bem rapidinho. Eu e o Júlio Botelho, nós estamos com um curso aberto, o curso de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos em SST. Se você quer viver um pouquinho do que a gente falou aqui na questão das perícias, assistência técnica, né, aprender um pouquinho dessa profissão, um curso com mais de 50 horas, entra lá no meu Insta, tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp, nós vamos passar as informações até o dia 11, é o fechamento das inscrições. Então, só ocupar esse tempinho seu aí, só para poder falar com o pessoal, que eu acho que a gente tem que divulgar sempre conhecimento, e é um curso muito bom, pessoal, não é porque fui eu que fiz, não, junto com o Júlio, mas a gente tem muito feedback positivo dele aí. Nós estamos precisando de bons assistentes técnicos, de bons peritos, tá, para poder melhorar aí essa questão da justiça do trabalho. Exatamente, bacana. E tem bons depoimentos, né? Eu estava vendo lá, o pessoal tem uns depoimentos bacanas, ou seja, o trabalho parece que está sendo bem feito, né? Sim, graças a Deus. Tá indo bem. Legal, bacana. Pessoal, vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer o nosso sorteio, encaminhando aqui para a final parte aqui. Bom, 99 pessoas responderam a enquete, né, sobre o que a gente perguntou lá. Então, essas pessoas estão concorrendo ao prêmio, a Botina Kadesh, danadinha Botina Kadesh, linda, maravilhosa, bonita. Eu tenho uma delas aqui, mas é uma coisa deliciosa esse calçado, viu? Então, vamos lá, vamos ver aqui quem é o sortudo, vamos ver se essa pessoa está aqui. 92. Eita, então é uma pessoa que acabou de responder, teoricamente, né? Deixa eu ver aqui quem é a pessoa 92. Oh my God. Pessoal mandando um abraço aí. Grande Cícero da Bahia. Luciano que é de Recife, né? Estaria aí no mês que vem, né? Um trabalho na Recife capital. Vamos marcar de tomar um chopp aí, sim. Maravilha. Bom, a pessoa aqui que respondeu, e é o 92, é Jonatas DCN. Jonatas DCN. Tem o e-mail Jonatas DCN. Você está aí, Jonatas? Se tiver, escreva aí no chat. Se não tiver, eu vou sortear outra pessoa, meu cara. Vamos lá, 3 minutinhos. Jonatas, o e-mail é jonatasdcn. É, Jonatas DCN mesmo. Está aí? Não está? Vamos ver. Jonatas DCN. Comente se você estiver aí. Tem um delayzinho. Ou nós vamos sortear de novo, hein? Quando que é o curso de perícia mesmo? Que dia que é mesmo? Vai ser, nós vamos divulgar todas as informações no grupo, mas a inscrição vai ser no dia 11, semana que vem. Então, entra lá no link. Se qualquer coisa também quiser, mais fácil, cursopericia.com. Só entrar nesse site, cursopericia.com. Lá vai ter todos os dados, o linkzinho, o botão para você entrar no grupo exclusivo do WhatsApp e poder aí fazer o investimento com um valor menor do que você fizer a compra direto pelo site no dia 11. Quem está no grupo do WhatsApp já entra com vantagem. Maravilha.
Ó, tem um Tasso falando aqui, estou aqui. Será que é ele, o Nestor? Beleza, então faz o seguinte, ô Tasmania. Já que você tá aí, é você mesmo, né, tá? Você não tá zoando nós, não, né? Então tá bom. Vai lá no meu Instagram lá e digita o seu e-mail completo lá, tá bom? Jonatas DCN, que eu não dei o seu e-mail completo aqui, também não sou trouxa, né? Eu dei só uma parte dele, Jonatas DCN. Aí você vai lá no... Eu disse que são as 2 letras do meu nome, por isso está aqui. Ah, é verdade, Jonatas. É isso mesmo. Tá certo, tá certo. O Luciano está perguntando se o curso vai ser presencial. Não, ele é todo online. São 50 horas de aulas, gravadas e aulas ao vivo. Tá? Então, nessas aulas ao vivo, vão ter encontros comigo, com o Júlio, para tirar todas as dúvidas, e mais alguns mentores. Então, no nosso curso, Nestor, esse ano, vai ter Jorge Rafaela, falando sobre proteção respiratória, vai ter Leandro Magalhães, falando sobre agentes químicos, vai ter Gustavo Rezende, falando sobre agentes biológicos, vai ter Amanda Muniz, falando sobre perícia de ergonomia, e vai ter o Dr. Alexandre Bante falando sobre justiça do trabalho. Ele é um juiz da terceira vara de trabalho de Uberaba e vai disponibilizar o tempo dele aí para poder conversar ao vivo com o pessoal, que a gente sabe que hoje isso é algo muito, muito raro, né? Um juiz se dispor aí a trocar ideias e explicar um pouquinho da vida. Então, além dessas 50 horas, vocês vão ter mais essas horas com esses mentores para poder tirar todas as dúvidas, suporte técnico durante um ano, acesso ao curso durante um ano, certificado digital, mais de 30 bônus, modelo de laudo pericial, modelo de parecer, modelo de petição, modelo de laudo do assistente técnico, né, que é o parecer técnico para impugnação, parecer técnico para apresentação de laudos, vai ter também elaboração de quesitos. Cara, na boa, a gente ensina a pessoa do zero. Tá? Então, o cara entrou e falou, não, eu quero atuar como assistente. Ele vai entrar cru e vai sair prontinho para atuar na justiça. Até ensinar para ele como é que ele vai conversar para poder ganhar o emprego dele, vamos assim dizer, a gente explica. A gente tem aula para isso. Então, é realmente aprender uma nova carreira. Massa, massa demais. Pessoal, se você quiser saber mais sobre questão de ações acidentárias, tal, esse livro aqui ele é muito bom, sugiro fortemente. O nome é Ações Acidentárias na Justiça do Trabalho. Ah, Nestor, como é que eu encontro esse livro? Meu amigo, você está na era da internet, me ajuda aí. É só você entrar no tio Google e escrever assim, livro. Lá, livro. Ações Acidentárias na Justiça do Trabalho. Acho que é um dos melhores que tem. Esse livro aqui é fantástico. Vale a pena você adquirir, tá? Isso aí. E também, se você quiser saber mais sobre a questão trabalhista, esse livro também eu gosto muito dele, que é Trabalhista e Agora. Eu sei que o nome não ajuda muito, né? Mas o livro em si é bacana, não é um livro muito grande, uma leitura super fácil. O autor ele se compromete logo no início do livro a não ficar falando sobre legislação, não ficar copiando e colando legislação. Ele comenta os casos, então é muito interessante. Trabalhista e Agora. O Luciano está perguntando o preço. Acho que ele está querendo saber o preço do curso. Luciano, o preço do curso tem que ver lá nos links lá. É ruim demais falar preço de curso assim. E os preços do livro, se já falando do preço do livro, também não é bom, não. É melhor você ver lá, porque varia muito, né? Varia de Amazon para Livraria Cultura, para outra. Faz uma pesquisa no Google lá que sai os melhores preços do livro. Exatamente. Aí você compra até o mais barato, né? E tem esse danadinho aqui também, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e PGR. Nestor W. Neto, aqui, ó, que nós vamos ter o curso, o curso ao vivo, que vai do dia 21 a dia 25, das 19h30 às 22h, né? Então nós vamos ter o curso Descomplicando o GRO e o PGR no formato online pela plataforma Zoom. E todo mundo que se inscreve ganha a apostila. E também todo mundo que se inscreve no presencial também ganha a apostila. Presencial, nós vamos ter o EAD também, com as aulas gravadas, que nós vamos abrir vaga em julho, não sei o dia certo ainda. Presencialmente, nós teremos em Recife, 3 e 4 de julho. Nós teremos presencialmente também em julho em São Paulo, no finalzinho de julho em São Paulo.
Presencialmente teremos em agosto em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, se você de qualquer uma dessas cidades e você tem coragem de fazer o curso presencial, digo que tem coragem, que tem gente que, meu Deus, o vírus, não sei o quê, né? O cara está trabalhando, está pegando ônibus, está pegando metrô, não sei o quê, e numa sala de curso onde as mesas estão tudo distantes, cheio de álcool adoidado, eu estou com medo, então não vai. Mas se você quiser ir, e é de São Paulo, Recife, Salvador, esteja conosco, tá? O Rio de Janeiro, esteja conosco presencialmente, porque o bicho vai pegar. O Luciano aqui até esteve conosco aí esse mês na Ranger, e ele tá aqui, ó, não pegou Covid nem nada, tá vendo? Eu tô falando que não pega, eu tô falando que sim. Tô falando que você tem todos os cuidados, até a questão do coffee break, a gente pensa em tudo. Pessoal, somos profissionais de segurança, nós não vamos te levar para uma sala de treinamento para deixar você largado as cobras lá, não. A gente cuida. Até o coffee break é tudo separadinho para minimizar ao máximo a possibilidade de a pessoa pegar esse vírus diabólico aí, essa coisa horrorosa que levou até o meu jovem sogrinho. Bom, terminando aqui, vamos lá, Tiago. Quer deixar uma mensagem, né? Quer reforçar aí a venda do peixe? Hora do cascalho agora para a gente ir embora, meu filho. Quero te agradecer, primeiramente, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, Nestor. Eu vejo o seu trabalho aí desde quando eu comecei na carreira. Não estou te chamando de velho, não, porque eu comecei anteontem, tá? Comecei por pouco tempo, tá? Mas você é uma grande estrela aí da área da segurança do trabalho, então parabéns pelo trabalho que você faz. Sou seu fã mesmo, cara. E é um prazer para mim estar contigo aqui e ser convidado por você. Então é uma honra mesmo. Muito obrigado. Como questão do merchan, já fiz aqui um bom merchan para vocês, pessoal, mas não estou querendo vender o peixe porque ele é meu, não, é porque ele é bom mesmo. Então, cursopericia.com, entra lá, faz o seu cadastro, ou se quiser, no link na minha biografia. Então, Enge Thiago Límido. Meu nomezinho está aqui, ó, Enge Thiago Límido. Você vai me achar lá no Instagram, tem todas as informações. Segue a gente também, direto nós estamos colocando algum conteúdo interessante lá para vocês, sobre assistência técnica, sobre perícia, uma vivência aí nossa no dia a dia. Ok? Legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Tá? Muito expressiva a participação aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito embora não tenha tido muitas perguntas, mas é que o conteúdo é muito técnico. Mas eu acho que a gente conseguiu passar de uma forma bem interessante. Parabéns ao nosso colega, o Taz aí, o Tasmania. O demônio da Tasmânia. É aquele desenho que passava antigamente. Eu gostava demais dele. Parabéns aí. Ganhou a butinona da hora. E talvez semana que vem tem mais, hein? Fique de olho aí. Se você, prevencionista, não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo. Porque vai que você perde o nosso anúncio e não sei o quê. Mas se você é inscrito no canal e se você clicou no sininho lá no Balangudango, toda vez que a gente inicia uma live, o YouTube te avisa. Falou, o Nestor está ao vivo, meu filho. Corre lá que você pode ganhar uma botina. E aí tu vai. Entendeu? Então, se inscreva no canal se não for inscrito. Clica no Balangudango lá, no sininho, para você ser avisado de todas as publicações. E curte o vídeo, poxa. 1h12. Se você não curtir esse vídeo aí sim você corre o risco de pegar Covid, hein? Fique esperto. Desejo um final de semana abençoado a cada um de vocês. A gente se vê na próxima. Falou. Obrigado a todos. Um abraço e fiquem com Deus.